Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração turno manhã. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Estamos iniciando mais uma semana letiva juntinhos, tá? Aula transmitida diretamente dos estúdios do canal Educação ao vivo. São 7 horas e 30 minutos. Cadê meus alunos? Cadê minhas turminhas? 7h30 para vocês estarem aqui com a gente, queridos. Galera, atenção, atenção. Estamos iniciando o segundo módulo, módulo 2. Na verdade, a gente não está iniciando hoje, não. A gente iniciou semana passada, então fica ligado nos teus conteúdos, fica ligado nos teus estudos, tá, meus queridos, que a gente vai conversar cada dia mais com vocês, tá bom? Pessoal, gente, atenção. Tio Assis agora é professor de vocês de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, tá? Eu já conversei com vocês que é o objetivo da nossa projeto, né, o foco do nosso projeto são os processos criativos. E para que a gente possa pensar em criatividade, né, a gente precisa conhecer a realidade. Por isso, o primeiro passo nessa jornada de projetos de aprendizagens aqui para o curso técnico, o que você teve que fazer? Você teve que investigar, né? O primeiro foco foi a investigação científica. Vocês olharam para onde? Para a realidade local. Foi esse o tema do trabalho de vocês. No projeto interdisciplinar 2, o foco vai ser a criação. A gente ainda vai falar sobre esse tema de projeto mais para frente. Por enquanto, a gente vai trabalhar com vocês sobre essa temática, né? As temáticas ligadas à criação, a processos criativos. Na semana passada, a gente conversou com vocês sobre o tema trabalho, né? Fundamentamos o trabalho. Por que o trabalho existe na sociedade? Sabe? Por que é que vocês escolheram fazer um curso técnico? Vocês estão pensando no trabalho, vocês estão pensando no mercado de trabalho, mas por que, afinal de contas, a gente trabalha, né? Ah, professor, para pagar as contas, né? Para poder comer, para poder viajar, para poder realizar os nossos sonhos. Nós temos necessidades, a gente falou sobre essas necessidades. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a percepção humana, quem nós somos, como nós nos identificamos, e aí surge uma ideia um pouquinho, tá, pertinente do que vocês estão vivendo, principalmente agora, vocês que são adolescentes, tá? A gente começa a se identificar com outras pessoas, né? A gente começa a olhar para os artistas famosos. Acho massa o Whindersson Nunes. Pô, acho massa aí não sei, a Anitta. Depois eu acho muito massa, me diz outro cantor, não sei, João Felipe. É João Felipe, João Neto? Confundo. Ó, talvez tu assista, tá meio por fora aí da cultura pop brasileira. E aí, João Gomes, né? Aquele da voz de onda grossona, né? E aí, conta pra mim aí, pessoal de São João da Canabrasa, quem vocês se admiram, tá? Outro ponto importante também é enxergar lugares, pessoas que a gente admira do nosso convívio, tá? Ah, eu gosto. Assim, olha, eu engulo um pouquinho a Yara, nossa diretora de imagem, né? Só porque a gente trabalha junto mesmo, certo? Não, eu gosto demais da Yara, certo? Yara tem um comportamento legal, divertida, anima a gente aqui nos bastidores. E isso aqui, porque eu tô falando aqui, vocês pouco veem a Yara, né? Mas, galera, ela é minha companheira de trabalho. Tá? Quando a gente pensa sobre esses processos de identificação, de quem eu me identifico, quem eu não me identifico, agora, por exemplo, vocês estão na escola, né? Vocês trabalham com muitas pessoas na sala de aula. Vocês têm as panelinhas de vocês têm os grupinhos de vocês, tá? Imagina se esse grupo fica tenso, se vocês começam a brigar demais. É um ano inteiro naquela tensão. Imagina isso no trabalho, né? Vocês estudam nessa turma um ano. Próximo ano, a turma pode mudar, tá? Às vezes, é a mesma turma durante o ensino médio inteiro, tá? Às vezes, é a mesma turma quase a escola toda. Mas imagina você carregar esses conflitos diariamente por anos, anos e anos. Complicado, né? A gente vai conversar sobre esses temas na aula de hoje, tá? Essa percepção de identificação, quem nós somos, quem eu gosto, com quem eu me identifico. E também sobre os possíveis conflitos que acabam acontecendo. Porque sim, pode acontecer. Não acontece na casa de vocês? Vai dizer que vocês nunca acharam chato a mãe de vocês. Ei, menino, lava a louça. Ai, meu Deus do céu, minha mãe é chata. Lá vai ela de novo com esse
mulheres, né, gostam de lavar a louça, tá? Então a gente tem os nossos conflitos, as nossas brigas. Como é que a gente soluciona isso para poder gerar um momento de convivência legal, tá? São os temas da nossa aula de hoje. Chega mais, tô achando vocês muito quietos, tô vendo gente online aqui, mas tô achando vocês calados. Eu quero essa turma participativa. Cadê vocês de São João da Canabrava, pessoal? Bom dia, tá tudo bem com vocês? Ainda estão dormindo, meu povo? Segunda-feira já começou, bora lá, queridos. Tá na tela para vocês, tema da nossa aula de hoje, comunidade, integração entre indivíduo e sociedade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses processos hoje. Quem é esse indivíduo e como ele se insere dentro da sociedade, tá? A gente vai conversar sobre algumas perspectivas da psicologia também, que é uma das ciências. Ó, na aula de hoje vamos caracterizar o ser humano como um ser biopsicossocial, tá bom? Compreender a importância das comunidades no processo de vida em sociedade. Eu já começo aqui chamando a atenção dessa palavrinha aqui, ó. Biopsicossocial. Galera, são 3 palavras, tá? A gente costuma, pessoal de Cocal de Telha, bom dia! Galera, quando a gente fala sobre o ser humano, né, cada professor, cada área vai puxar a sua sardinha, né? O professor de biologia vai puxar a sardinha do lado biológico, certo? E aí ele vai falar que o Homo sapiens é assim, que tem dedos opositores, pouco pelo no corpo, muita glândula sudorípara, que vai ter 46 cromossomos, né, organizados em 23, 22 autossômicos e 2 sexuais, né? O XX e o XY. Lembram disso? Isso aí é a caracterização do ser humano como ser biológico. Acabou aí? Não. A gente tem um ser humano que é individual, que é singular, é único, é o lado da psique. A psicologia, galera, é uma das ciências mais recentes que a gente tem, tá? E essa ciência, ela é caracterizada por analisar o indivíduo como só. Você, imagina que você tem um irmão. Conta pra mim aí. Vocês têm irmãos? Conta pra mim aí. Aí tu imagina, eu tenho um irmão, imagina que tu tem um irmão gêmeo. Geneticamente, biologicamente, ele é idêntico a você. Tá? Mesmo para a biologia, nós somos individuais, nós temos a nossa identidade. Sabe esse polegarzinho que a gente tem, nossa digital? Ela é única. Ela não é desenhada pelo nosso DNA, certo? Sabe essas ranhuras que a gente tem no céu da boca? Elas também são únicas, tá? Cada um tem uma e pronto. Mesmo um irmão gêmeo univitelino. O padrão do olho, ele também é único, tá? Isso é a caracterização da morfologia, tá? No padrão da psicologia, a gente vai analisar esse indivíduo como único, não no aspecto físico e corporal, mas no aspecto da psique, da mente, tá? É a história lá do como eu me identifico com o outro, tá? A psicologia, galera, para quem quer aí visualizar, né, um futuro profissional, quero ser um psicólogo, por exemplo, galera. A psicologia é uma ciência que estuda a subjetividade do ser, tá? O quão singular nós somos. E é isso que torna uma pessoa, imagina ali, um irmão gêmeo, filho do mesmo pai e da mesma mãe, que cresceu na mesma casa, dentro da mesma cidade, com os mesmos familiares, indo para a mesma escola, torna vocês diferentes. Tá? Então, quem tiver aí um convívio com irmãos, independente de serem gêmeos ou não, sempre vai ter esse conflito. Vai ter aquelas brigas. Ah, mas é que eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ah, porque eu gosto de pop, o outro gosta de sertanejo. Ou porque gosta de panelada, o outro não gosta. E aí a gente tem essas diferenças que estão ligadas à nossa individualidade. Nós somos individuais. E isso é ok, faz parte do nosso processo.
beleza? Só que, como eu disse para vocês, esses irmãos vivem juntos, filhos dos mesmos pais, dentro de uma mesma família, que frequentam a mesma escola, que vão trabalhar. Opa, nós não somos, por mais que nós tenhamos nossas características singulares, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Tá lá, ó. Caracterização biológica, caracterização psicológica individual e a caracterização social. O que é isso, professor? É como nós conseguimos conviver em sociedade. É aqui onde marca a ideia da trabalho, né? Desse indivíduo nessa sociedade. Por mais que nós tenhamos diferenças, nós teremos que ter o quê? Mecanismos de singularidade, de união, tá? O que faz para a gente conseguir conviver bem diplomaticamente, tá? As regras, elas nascem nesse propósito, tá? Para permitir que indivíduos diferentes consigam viver em sociedade. A gente vai aprendendo essas regras desde que a gente é bebezinho, pelos nossos familiares, pelos lugares onde a gente frequenta, convive, certo? E aí a gente vai entendendo essa ideia de ética e moral. Bom, ética, vocês já trabalharam bastante no primeiro módulo, tá? Ética profissional, ética organizacional, ética social, certo? Vocês entenderam muito bem esse conceito da ética, tá? Vocês aprenderam também, desenvolveram um pensamento crítico sobre o comportamento social, tá? Hoje a gente vai falar sobre umas regras diferentes, no olhar um pouquinho aí talvez da psicologia, certo? Regras essas que às vezes estão estipuladas, ou seja, elas estão explícitas, aí a gente vai conhecer ela como lei, tá? Às vezes é uma norma dentro de uma empresa, tá bom? Mas a gente tem as regras implícitas, aquelas que a gente nunca leu, mas que elas ajudam muito no comportamento da gente. Beleza? Bora conversar então aqui com vocês sobre esse tema, tá bom? Vamos nós! Bom dia, pessoal de São Luís do Piauí, que tá dando um oi aqui pra gente. Bom dia, Fátima Campelo, nossa querida professora assistente, que está sempre juntinho de nós, tá? Nos auxiliando, dando a nossa atenção e a força, certo? Ela tá sempre ligada aí, viu, galerinha? Tudo que vocês estão falando, tá bom? Beleza? Precisa de ajuda? Tá aqui uma equipe multiprofissional para poder transformar essa educação em algo muito mais elevado e crescendo. Muito bom trabalhar com essa equipe. Queridos, características e identificação de indivíduos. O ser humano é ao mesmo tempo um ser genérico, pois traz as características da espécie humana, como por exemplo, a bipedia. O que é isso? É a capacidade de andar com os dois pés, né? Nós somos bípedes, né? Tava lá nas aulas de ciências. Quem foi que assistiu a aula de ciências lá no ensino fundamental? A gente falou sobre isso. Polegar e dedo indicador com movimento de pinça, né? A gente normalmente fala isso sobre polegar opositor. E a gente tem esse polegar opositor apenas na mão, tá? Outros primatas não têm esse polegar opositor apenas na mão, mas tem no pé também. O nosso pé ele ficou mais plano com a evolução. Por quê? Porque a gente precisava muito mais andar do que se agarrar nas árvores. Certo? Linguagem, a nossa capacidade de comunicação faz parte das nossas inteligências, tá? As múltiplas inteligências que nós temos. Nós nos comunicamos e atenção, comunicar não é apenas falar bem ou escrever bem, mas pode ser desenhar muito bem, tá? Pode ser fotografar, pode ser ter uma linguagem corporal, certo? A arte, ela estabelece um processamento de comunicação muito bom. A dança pode comunicar muita coisa, certo? O pensamento, a criatividade nos torna um ser diferente dos demais seres da natureza, tá? Bom, esses são aspectos genéricos. Como assim genérico, professor? Todo ser humano tem essas características, tá? Então, você também, como ser humano, também está dentro dessa característica.
E ainda guarda aspectos singulares, é aquele aspecto individual. No aspecto singular que a gente vai focar especialmente agora, nesse primeiro tempo da nossa aula de hoje, tá? Nesse segundo ponto, é que se pode afirmar que as características mais marcantes do indivíduo é o que a gente chama de personalidade. E atenção! Sabe uma coisa que as pessoas falam, né? Que o pessoal tem costume de dizer isso. Eita, mas a Mariazinha ali, né? Ela tem personalidade, né? Parece que algumas pessoas têm personalidade, enquanto outras não têm. Não parece? Não soa isso? Aí a pessoa chega lá com cabelo azul, certo? Na escola. Aí, não, já fiz tatuagem no ensino médio. Meu Deus, mas ela tem muita atitude. Ela é uma pessoa com personalidade. Parece que as outras não têm, né? Galera, todos nós temos personalidade, certo? A personalidade é o que nos caracteriza como indivíduos, tá? Algumas pessoas vão se destacar, né? Elas vão ter uma personalidade de destaque, de fugir aos padrões, tá? Mas isso também é uma personalidade, é uma característica que foge aos padrões comuns dentro de uma sociedade, certo? Singular. Todos nós, se a gente for parar para pensar desse jeito, todos nós que vivemos aqui no Brasil, podemos ser estranhos se a gente for para outro país, né? A gente vai ser essa pessoa com personalidade muito diferente, certo? E a personalidade a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Como é que ela surge, certo? De onde ela vem? E como nós podemos perceber ela, tá? Olha só essa imagem aí, para ter ideia de como é que a gente consegue perceber a personalidade, a gente traz para vocês essa imagem aí sobre percepção. Cadê o pessoal de São Luís, o pessoal de São João da Canabrava? O que vocês estão observando nessa imagem aí? O que é que vocês enxergam? Conta para mim aí. E aí, pessoal? Vocês estão enxergando o que nessa imagem? Coloca para mim aí no chat. Cadê vocês? E aí? Vocês conseguem ver o que nessa imagem? A Catiane está dizendo que está vendo duas pessoas. Boa. Alguém mais consegue ver duas pessoas aí? Interessante, gostei. É por isso que eu gosto da participação de vocês, porque cada um de vocês enxerga uma coisa diferente. A Catiane também fala assim, olha, além de enxergar duas pessoas se encarando, né? Quase se beijando, eita. E aí, ela também está enxergando, Catiane, uma peça de xadrez. Gostei da percepção sua. Eu enxergo outra coisa ainda. Alguém mais enxerga outra coisa? Quero mais esse chat movimentado. Tô vindo aqui nos estúdios, que eu estou vendo uma taça. Cálice, né? Pode ser, né? Uma taça. Bem chique até, né? Alguém enxerga outra coisa? Por isso esse chat é vocês, galera. Essa aula tem que ter participação, porque tem a ver com identidade, com percepção, como nós enxergamos as coisas. Gente, a gente ter essa noção de percepção, galera, assim, essa imagem é muito utilizada dentro da psicologia, galera. Ela pode significar tudo isso, tá? Inclusive, tem várias imagens relacionadas a isso. Vocês podem pesquisar na internet, inclusive, com esse termo, percepção, tá? Eu sugiro até que vocês botem assim, no Google, percepção, ainda botem assim, GIF, tá? E aí vocês vão ver imagens em movimentos que dificultam para a gente entender, né? Por exemplo, tem lá uma cena lá da bailarina que gira. Ela está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Tem vários, né, esquemas como esse. A percepção, galera, certo?
é considerado um processo psicológico mais básico, a partir do qual se desenvolveram os demais. As informações do ambiente chegam por meio dos nossos sentidos, pela nossa visão, olfato, paladar, certo? E aí elas vão caracterizar a nossa base da nossa percepção. As sensações são registradas na memória de forma como se fosse uma fotografia. E para elas são interpretadas. Então, à medida, hoje, vocês, adolescentes, que estão acompanhando essa aula, quando chegam uma imagem dessa, que basicamente é uma mesclada de uma porção branca e preta, a gente vai buscando na nossa mente, nas nossas gravações, o quê? Os registros de similaridade. De fato, parece, né, que a Tiane falou, é perceptível duas pessoas. Vou botar um olhinho aqui de uma pessoa, sobrancelha, vixe, Maria, ficou estranho agora. Boquinha, nariz, certo? De fato, parece uma pessoa aqui, tá? Ao passo que eu também consigo observar como se fosse... Opa, borracha, tá ativada a borracha. Pronto. Eu também posso imaginar aqui, galera, que a gente está observando o quê? A gente está observando o esquema de uma imagem preto e branco de uma taça, né? Por exemplo, como se fosse um cálice de vinho. Eu posso observar como se fosse uma imagem preto e branco de um troféu, tá? Ou o negativo, por exemplo, também de uma peça de xadrez, tá? Talvez um peão, certo? Ou uma torre, tá? Poderia ser, Catiane, tá certo. Então tem a ver com as nossas percepções. É como se o objeto, de fato, fosse essa estrutura, só essa parte branca, tá bom? No campo da percepção também entram outros esquemas. O que seriam essas imagens aí que vocês estão observando? Vocês conseguem ter uma ideia do que seria o total dessa imagem? O que seria essa imagem de um modo geral? E aí, pessoal de São Luís, pessoal de São João da Canabrava, quem está acompanhando essa aula pelo YouTube, hoje a gente está acompanhando todos os chats, tá? Chat do IPTV, pessoal do YouTube, tá? Eu quero ver esse chat hoje movimentado. E aí, o que seria essa imagem aí? O que vocês conseguem inferir ao enxergar essas linhas? Parece o que para vocês isso? E aí, galera? Isso parece o quê? Isso me remete ao quê? Hein, pessoal de Assunção do Piauí? Olhei para essa imagem aqui, o que eu consigo perceber? Eu consigo enxergar o quê? Pode ser o básico. Básico do básico do básico do básico. E aí, galerinha? Olha, vocês têm que participar mais dessa aula. Quero esse chat movimentado. Bora lá, gente. Ó, atenção. Quando a gente utiliza a nossa percepção, assim como a gente fez na imagem anterior, certo? A gente ativa os campos da nossa memória. Desde que a gente é criancinha, a gente começou a moldar a nossa imagem, a nossa mente, tá? Com o mundo que a gente foi aprendendo, né? A gente foi colocando na nossa cabeça o que é uma imagem de uma pessoa em diversas perspectivas, o que era uma imagem de uma taça em diversas perspectivas, e a gente foi enxergando essas imagens aqui. É uma taça, é uma peça de xadrez, são duas pessoas se olhando, se encarando. Aqui, a imagem clássica que a gente vai enxergar aqui, galera, é o que, ó? Temos a agrupar, a criar generalizações em relação a objetos e pessoas, tá? Nessa imagem a gente está vendo traços, linhas, de forma desorganizada. Só que a gente consegue o quê? Fechar e preencher espaços. Por quê? Porque é a nossa tendência, certo? Vamos botar de outra cor para poder chamar a atenção, porque esse amarelinho, esse vermelho ficou muito parecido. Vou botar marca-texto. A gente tende a fechar
esses espaços vazios e criar o quê? Um padrão. Poderia ser apenas gravetos, tá? Palitos que caíram ao acaso, mas a gente vai lá na nossa mente e fecha ele para criar um padrão. Parece o quê? Parece um triângulo, professor. Parece um triângulo invertido, certo? Por quê? Porque a gente busca o quê? Grau de proximidade, repetição. E é por isso que a gente enxerga dentro dessa imagem aqui duas pessoas. É por isso que a gente enxerga uma taça. É por isso que a gente enxerga uma peça de xadrez. E é por isso que eu precisei que vocês participassem, comentassem. Peça de xadrez é algo diferente. Eu vejo muitas pessoas falando sobre uma taça, sobre o troféu, tá? E sobre as duas pessoas. Mas a peça de xadrez já foi uma particularidade da Catiane. Provavelmente ela tem um pouquinho mais de costume de jogar esse jogo. Esteja mais na vivência dela. E aí, se eu tivesse mais alunos, provavelmente a gente ia escutar outras coisas. Professor, parece aqueles monumentos, aqueles pilares que existem lá na construção grega, por exemplo. Certo? Eu já tive aluno que me falou isso, tá? Então, à medida que a gente vai vivenciando, se acostumando, às vezes é por conta de uma sacada que tem na casa, às vezes é o banquinho da praça, que parece o pé do banco da praça. E isso vai ajudando a gente, o quê? A gravar e a ter a nossa visão de percepção, né? E a entender e a interpretar não só imagens, mas cenas, comportamentos, padrões. Em geral, galera, boa parte da gente não fica analisando o tempo todo situações, mas a gente vai conseguindo sentir, entender. Acho que o clima aqui tá pesado, tá meio tenso, as pessoas estão assim, a gente tem essa ideia, tá? Mas da onde é que elas surgem? A partir das nossas vivências, a partir dos conflitos que a gente vai tendo desde os primeiros passos nossos até a nossa vida adulta, tá? Isso ajuda muito. Alguns psicólogos utilizam essas imagens, inclusive, para tentar entender, identificar, certo? Determinados padrões de comportamento. É claro que aí é o psicólogo que vai fazer isso com uma análise, com todo o seu protocolo, com toda a sua técnica, com todo o seu estudo, suas competências profissionais, e é claro que ele vai analisar indivíduo por indivíduo, certo? Beleza? Isso aí cabe a um profissional para executar essa tarefa, tá? Em contrapartida, somos menos atentos a experiências repetitivas ou conhecidas, tá? Essa ideia da percepção aqui também, olha só como essa imagem é curiosa. É uma charge para falar sobre percepção, tá? A gente pode enxergar coisas diferentes sobre pontos de vista diferentes. Olha só o que está acontecendo nessa imagem, como é interessante. Que número é esse, afinal de contas? Quem está certo? É o cara da direita ou é o cara da esquerda? Quem que vocês acham aí que está certo? Dá para julgar? Certo? Sobre que ponto de vista? Certo? A gente está em que perspectiva? É difícil a gente julgar uma situação como essa, por quê? Aliás, talvez seja fácil para a gente julgar, porque a gente, boa Maria Cauane, é isso. Nós não estamos no ponto de vista nem da direita, nem da esquerda, nós estamos no terceiro ponto de vista. No ponto de vista que a gente consegue entender e perceber que eles estão olhando sobre pontos de vista diferentes. Os conflitos, eles vão surgir, eles vão estar o tempo todo com a gente. E a gente precisa o quê? Sair um pouquinho, tá? Do nosso eixo, do nosso padrão, de como a gente está enxergando as coisas, tentar enxergar ao lado do outro, para poder mediar e solucionar possíveis conflitos, tá? Sim, os dois estão certos sobre pontos de vista ou sobre perspectivas diferentes. Essa é a ideia da percepção. E isso pode solucionar diversos conflitos dentro, não só de casa, mas também do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente escolar, certo? A gente às vezes fica brigando com uma outra pessoa porque a gente acha que está certo e tal, e a gente muitas vezes não escuta o lado do outro. Embora a percepção seja um processo que dependa das sensações individuais, ela é um elemento ou um processo social.
pois percebemos o ambiente e as pessoas, interagimos com essas pessoas e mudamos a nossa percepção com base no que os outros têm, certo? O que é o certo? Qual é o padrão? Certo? O que se espera? A gente desenvolve muito essa ideia do pensamento crítico no nosso dia, ouvindo outras experiências. E é isso que é cobrado da gente no dia a dia como profissional. Vocês estão fazendo ensino médio, vocês serão cobrados quando vocês terminarem o terceiro ano, uma prova de Enem, um pensamento crítico. E aí vocês vão ter que colocar um texto argumentativo, vocês vão ter que comparar frases em que, segundo uma determinada visão, tem esse ponto de vista, segundo esse outro ponto, temos um outro ponto de vista. E o teu, diante disso tudo? A Maria Cauane se posicionou. Quem está certo nessa imagem? Ela se posicionou, isso é um ponto, os dois estão certos. Por quê? Porque cada um está enxergando uma perspectiva diferente, tá? E é importante a gente justificar também. Tá? Quem está certo? Os dois. Por quê? Porque cada um está olhando uma perspectiva diferente. Quem está olhando, o cara que está aqui à esquerda está enxergando, ok? O número 6 direitinho. O cara que a gente enxerga à nossa direita, ele está enxergando 9. A posição deles está correta, certo? Se cada um sair do seu eixo e enxergar outros pontos, eles vão enxergar as possibilidades existentes. Às vezes poderia solucionar aqui que é uma fonte diferente, tem uns 9 mais diferentes, tá? Que ficam mais padrões. Percepção trata-se então de um processo ativo, tá? Devido à sua subjetividade, pode levar a distorções perceptivas, ou seja, perceber que as pessoas, de modo diferente daquilo que elas são, ou do modo como são objetivamente apresentadas. E aí isso vocês trabalharam muito naquela disciplina chamada ética. Porque nas éticas, o que a ética faz? Ela questiona a moral, né? A moral são as normas, as regras apresentadas para o nosso convívio. A gente vai ver ao final da nossa aula de hoje que as regras ajudam na mediação de conflitos, tá? Porém, a ética ajuda a gente ter percepções diferentes, porque a gente questiona essas normas, essas condutas, certo? Aí a gente tem 2 pontos importantes para entender a percepção. A percepção daquela que a gente generaliza, vou voltar aqui só para essa imagem aqui, só para vocês processarem. Aqui, ó, nessa imagem aqui, vou apagar. A gente via linhas soltas, mas é natural que o ser humano preencha essas linhas e interprete como um como um triângulo invertido, certo? Isso é a capacidade da gente de generalizar, certo? Através de quê? Através das nossas vivências do passado. E a gente tem aí, ó, isso marca o que a gente chama de estereotipagem, certo? O que é a estereotipagem, professor? É o processo de usar uma impressão padronizada de um grupo de pessoas para influenciar a percepção sobre um determinado indivíduo particular. É aquela história lá que as pessoas falam, né? Aparência, tem tatuagem? Já você é drogado. Ou como eu escutei essa história quando eu era adolescente. Tá? Apresentou cabelo pintado. Hoje tá na moda. Cabelo pintado de azul. Tá? Mas quando eu era adolescente, é doido. Ih, meu filho, aí deve ser muita droga. Tá? Hoje temos isso. É claro que agora a gente tem um outro padrão, né? Principalmente influenciado aí com influenciadores digitais, YouTube, a gente meio que começou a normalizar um pouquinho essa ideia do cabelo pintado. Mas até hoje a tatuagem no corpo é ainda um estereótipo negativo. Mas por que a gente faz isso? Certo? Por que a gente cria essas associações? De onde é que elas surgem? Certo? Pra gente. A outra ideia também da percepção é a expectativa. Muitas vezes vemos o que esperamos ver e não o que realmente está acontecendo. Por isso a gente precisa ter um olharzinho
crítico, certo? Até que ponto nós estamos sendo influenciados, tá, pelas nossas vivências do passado e até que ponto a gente não está aberto a novas percepções, tá? Isso para ser para tudo, tá? A gente pode pensar, por exemplo, em comidas diferentes. Brasileiro é criativo para comida, tá? Talvez aqui na turma vocês talvez nem achem tão estranhos, tá? Mas aí a gente tá aberto, a gente modifica muitas comidas dos outros, tá? A pizza, por exemplo, hoje em dia tem pizza doce, né? Tem pizza salgada, né? Você pode comer uma pizza de chocolate, tá? E aí, vocês já comeram pizza de chocolate? Vocês gostam dessas coisas diferentes, tá? Tem gente que nem testa, nem experimenta. Certa vez, eu estava em uma viagem de trabalho, tá? E aí, a gente parou para comer uma comida, tá? E a comida era uma carne. Churrasco, gostoso, todo mundo comendo, todo mundo feliz. Uma determinada colega de trabalho, tá? Ela, muito bom, que carne é essa e tal, só tava comendo e gostando e muito bem, tá? Ela tava achando que era um churrasco comum, de carne comum. Só que ela não sabia que era carne de carneiro. E ela não gosta de carne de carneiro. Olha só como a gente é pregado dentro dessas ideias da expectativa. Se ela fosse apresentada no começo a uma carne de carneiro, certamente ela não teria comido. Mas ao passo que ela estava ali, dentro do convívio, sentou, tá todo mundo comendo, deixa eu comer também. Né? Nem parou para perguntar, que carne é essa? Tá? E aí ela falou, gente, mas por que eu tô comendo? Tinha que ter um bloqueio na mente dela. Certo? Ela até falou assim, eu não sei se eu vou comer mais não. Parou. Por quê? Porque na cabeça dela tá aquele bloqueio. De fato, quem apresentou pra gente depois, que era uma carne de carneiro, explicou, ó, essa aqui, o preparo dela é um pouquinho diferente, tem isso, aquilo, outro, por isso que não tem aquele cheiro tão forte. Quem come carne de carneiro sabe, né? Carneiro tem um cheirinho mais acentuado, tá? E aí ela pôde comer normalmente, certo? O tio Assis aqui também já teve seus problemas com panelada, certo? Não nego. Ai, que o cheiro é forte, professor. Eu acho o cheiro forte de panelada. E a textura não era algo que me agradava tanto. Mudo, digo mais, purê de batata. Não conseguia comer quando eu era criança. Não sei. Hoje eu adoro, certo? Como panelada, o que eu ainda não mudei foi o piqui. Comenta pra mim aqui no chat que eu gosto de saber. Qual prato de comida não agrada a vocês? O piqui, o cheiro ainda, não consegui experimentar. Não consegui experimentar. Expectativa, galera. Muitas vezes vemos o que esperamos ver, tá? E não o que realmente está acontecendo. A gente trava as nossas vivências, tá? Diante de alguns comportamentos que a gente apreendeu dentro de um passado, dentro de algum estímulo, tá? A gente deixa de realmente mudar a nossa perspectiva e fica difícil, vou voltar para essa imagem, a gente sair do nosso lado pontual e mudar a nossa perspectiva e enxergar outro determinado ponto, certo? Então isso marca muito essa ideia da personalidade. Galera, eu dei meu exemplo, dei exemplo de outras pessoas, tô achando vocês muito quietos. E aí, galera, conta pra mim, vocês vivenciaram isso? De experimentar uma comida que vocês falaram assim, eu nunca vou comer isso, professor. E aí depois comer, falou, é legal. É legal, panelada. O tio Assis falou a minha experiência, tá? Essa do carneiro é porque foi algo que aconteceu pra mim agora, semana passada. Eita. Aconteceu semana atrasada, tá? Então aí aconteceu justamente essa vivência. Achei muito legal aquela experiência. Na hora que eu lembrei, eu falei, ó, encaixa perfeitamente nessa aula. Mas é uma vivência que mudou também minha percepção, a minha vida. Conta pra mim aí, o que vocês... Depois de uma determinada experiência, vocês mudaram de percepção. Falaram, ai, não é tão estranho assim, certo? Conhecer uma pessoa com tatuagem, pensei que era uma pessoa estranha, nem é. Maria Cauane, sim, aconteceu o quê? Foi comida? Foi conhecer pessoas? Foi uma música? O que foi que mudou sua ideia, sua visão e sua expectativa, tá? O que você estava colocando aí como estereotipagem? Que roupagem foi essa? Quero saber.
Maria Cauane tá participando, Catiane tá participando. Cadê os meus alunos? Vocês estão muito que é uma música, olha aí. Olha aí, o tio Assis tem dificuldade com algumas músicas também. Tá? O tio Assis, não vou mentir não, e com música brasileira. Tem alguns estilos brasileiros que o tio Assis não é meu favorito, tá? A maioria o tio Assis adora, mas tem um estilo lá que o tio Assis não é meu favorito. Escuto, mas não é meu favorito. Ao mesmo tempo, tem músicas de outros países que às vezes eu demoro para processar, tá? Principalmente, ó, já que tu falaste de música, Maria Cauane, é engraçado, quando lança-se uma música nova, por exemplo, de músicos que eu gosto, às vezes eu demoro, ai, não consigo, não gostei. Aí escuto de novo, acho que eu gostei, tá? Aí às vezes o que acontece é quando um cantor lança uma música que já foi gravada no passado. Aí eu digo, opa, esse cantor lançou uma música legal. Isso tem muito dessa margem aí da estereotipagem, da expectativa, aquela música que já está ali, ó, no meu know-how. Quando você vai escutar uma música de um outro país, com outra cultura, que tem batidas diferentes, tem instrumentos diferentes, a gente demora para entender aquilo dali, porque não faz parte da nossa vivência, tá? Queridos, no próximo tempo a gente vai conversar um pouquinho sobre de onde nasce a nossa identidade. Aguarda aí que a gente volta em instantes.